acerca da doutrina de Deus, né? Quero tomar por base esse versículo para que nós venhamos atentar, né? Hoje em dia, no século XXI, vemos em muitos lugares e muitas pessoas falarem acerca de doutrinas, né? Que a minha denominação X tem doutrina, denominação Y tem doutrina. E muitas das vezes não é nem doutrina, né, pastor? Não, simplesmente regimento interno, usos e costumes, e as pessoas acabam achando que cumprindo essas tarefas aí estão servindo a Deus, né? E aí Paulo, em Romanos 11, 36, Paulo diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu optei em ler esse versículo para a introdução, irmãos, porque há esses anos estudando a palavra do Senhor, é notório a gente perceber que por muitos anos fomos enganados. Não foi assim? Muitos anos fomos enganados, e muitas das vezes aqueles que também nos ensinou foi enganado por outros. Às vezes nem por malícia, né? Talvez nem por maldade, mas foi nos ensinando de cultura que foi aprendendo, por confiar em outro homem, né? Pastor tal me ensinou assim, eu aprendi assim, eu conduzo assim, não é assim? E passou para outros e talvez nem sequer nós paramos para atentar se aquilo de fato era de Deus ou não. E nessa introdução eu quero tratar desse assunto, porque eu costumo observar quando Paulo ensina essas coisas, que para ser uma doutrina de Deus, verídica, comprovada biblicamente, tem que ter fonte, processo e destino. Isso aí é importante que vocês anotem, para até mesmo se resguardar, às vezes conversando com alguém, e a pessoa falar que minha igreja, minha denominação, eu entendo que biblicamente a doutrina que parte da parte do Senhor, ela tem que ter fonte, ela tem que ter processo e ela tem que ter destino. Se a fonte não for Cristo, se o processo dessa doutrina não tiver como primícia o Espírito Santo te conduzindo, e se o resultado desse processo não for para a glorificação de Deus, não é doutrina bíblica, irmãos. É por isso que em muitos lugares pessoas falam que a minha denominação tem doutrina, e quando você conversa com essa pessoa, você logo percebe que essa pessoa ela anda debaixo de um jugo tão pesado que ela está servindo Deus meramente por lado externo, irmãos. A pessoa não tem mudança nenhuma de dentro para fora, porque ela está fazendo como se fosse uma dieta. Quem já fez uma dieta? No começo, aparentemente, é difícil, não é assim, pastor Leonardo? Você tem que tirar isso, trocar aquilo, mas com o tempo, o seu corpo ele vai se adaptando, né, aos horários, ao paladar, e aí com o tempo aquela dieta já começa a ser uma coisa normal no seu dia a dia. E quando nós deparamos com a doutrina de Deus, a gente percebe que muitas das vezes as pessoas usam por nome doutrina de Deus, mas é meramente doutrinas humanas. Por quê? Porque não tem fonte, o processo dessa doutrina não gera crescimento em nós, não gera amadurecimento em nós, e o final de tudo isso não tem por premissa glorificar ao nome de Deus. Por quê? É tão simples você reconhecer quando a doutrina não é de Deus, e eu já quero partir para o tópico 1, carta de Paulo aos Colossenses. Fonte, processo, destino. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Colossenses
capítulo de número 2, do versículo 20 ao versículo 23, Paulo, ele fala que tais obediências e tais práticas não vencem o pecado. E aí vocês vão logo identificar que muitas coisas que nós aprendemos ou que ainda vivemos, ou seja, alguma mazela, alguma raiz que ficou em nós, e Paulo ele vai mostrar aqui para nós justamente isso, que tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é do homem, tem um começo, tem um processo, mas ele sempre acaba porque não glorifica a Deus. Colossenses 2, versículo 20 e 23, Paulo diz assim, irmãos, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesse no mundo e vos sujeitai-vos às ordenanças. Versículo 21. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm a aparência, grife na sua Bíblia aí, tem a aparência de sabedoria, com culto a si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Ascético aí tem por ficção falar sobre a questão sobre a carne, não é isso, pastor Leonardo? Sobre você até flagelizar sua própria carne, né? Mas o batismo, abluções, essas coisas. Todavia, Paulo diz, não tem valor algum. A minha Bíblia é Almeida, revista e atualizada, fala sensualidade. Alguém aí é Almeida, revista, corrigida? Fala sobre impulsos da carne. Também fala satisfação da carne. Alguns falam impulso da carne, não é assim? Da carne. E aí, queridos, Paulo começa, no versículo 20, Paulo ele começa a mostrar, quando nós começamos a detectar, talvez com alguém ou algum ensinamento que fala que é doutrina de Deus, mas não é. Primeiro passo, Paulo diz o seguinte, se você morrer com Cristo, a sua preocupação já não é mais com coisas que são terrenais e passageiras. Primeiro ponto está aí. Se você morreu com Cristo, você não precisa ter preocupação sobre posso comer isso? Posso beber aquilo? Posso fazer aquilo outro? Porque todo mundo quando converte é assim, né, pastor Elé? Será que eu posso ir na casa do meu parente, no churrasco, porque lá eles ainda bebem cerveja? Será que eu posso conversar com tal pessoa, porque ela ainda fuma um cigarro? E todas essas coisas vão se descadenciando. Porque a pessoa, quando ela aceita Cristo, ela batiza, não é assim? E ela começa a caminhar, ela começa a achar que tudo aquilo que é externo pode contaminar. Porém, se a gente for prestar atenção nos evangelhos, Cristo Jesus diz assim, nada que há fora do homem pode o contaminar. Se nada que há fora do homem pode contaminar, também não tem o poder de te santificar, te purificar. Porque Cristo fala que tudo que te contamina é de dentro para afora. Então, o que é que Paulo está falando, irmãos? Que quando você está debaixo de uma doutrina de Deus que é saudável, a sua preocupação não é com coisas externas. Por quê? Porque tudo que é externo, é temporal, é passageiro, não tem poder de te transformar de dentro para fora. Porque quando eu sei que a doutrina não é de Deus, quando a doutrina você pratica, você processa, e entra anos e sai anos, e você não tem crescimento espiritual nenhum, irmãos. Quantas pessoas que estão há 20, 30 anos dentro de uma congregação, e você vai conversar com ela coisas básicas da Bíblia, para a pessoa é novidade.
Para a pessoa é coisa do outro mundo, porque a pessoa está preso em dogmas, doutrinas de homens e regimento interno. Está ali preso, vinculado, não solta, porque tem lugares que se um membro perguntar para o seu líder, tirar uma dúvida, alguma coisa, o líder, por não querer saber de estudar, e aí vai um aviso para os líderes, em nome de Jesus, chamado de pastor é muito bom, é bonito, mas a pessoa também tem que se empenhar, porque aquele que é pastor, aquele que é um obreiro, tem que estar apto para poder ensinar, que seja o básico, amém? Porque o que eu vejo muito hoje em dia, desculpe a expressão sincera, é que tem lugares que a pessoa falou que vai fazer um curso teológico para poder ganhar uma experiência ministerial, o seu líder logo já vem falando teologia esfria. É isso que é aquilo. Por que fazem isso, irmãos? E aí nós vamos entrar abertamente. Eu vou ensinar uma introdução de forma prática e simples. Por que muitos líderes não gostam que os membros tenham conhecimento teológico? Primeiro, porque senão tudo aquilo que eles fazem para o seu bel prazer vão perdendo valor. Primeiro ponto. Segundo, por que muitos líderes espirituais não gostam que você estude a palavra? Porque à medida que você vai estudando a palavra, o Espírito Santo vai iluminando a sua mente. E aí você não come qualquer alimento que as pessoas te dão. Tudo que a pessoa fala, você presta atenção, você coloca em prática e você observa dentro da palavra de Deus se o que está ensinando é bíblico. Porque até hoje, queridos, vamos ser sinceros, tem lugares que quando vão falar de doutrina de Deus e querem tocar no lado financeiro, a primeira coisa que se tem sobre a igreja é a opressão do dízimo e da oferta. Queridos. Falando que isso é doutrina X, isso é doutrina Y, não é assim? E Paulo está ensinando que muitas coisas são externas. Por exemplo, no século XXI, as coisas não mudaram, porque o nosso Deus ele é imutável, não é assim, pastor Leonardo? Porém, queridos, Deus ele muda a forma de comunicação com a igreja. O Espírito Santo, ele vai falando e te ensinando à medida que você suporta. Queridos. É por isso que quando Paulo está falando para a igreja dos Colossenses, em casa vocês lêem o capítulo 2 inteiro, você vê que tinha grande dúvida na igreja de Colossenses. Paulo, podemos fazer isso? Paulo, se comer tal comida é pecado? Paulo tem que guardar tal data do ano? Paulo tem que continuar frequentar as festas anuais e tais coisas? E Paulo vem falando que é sombra. Paulo vem ensinando que isso já não mais tem valor. Paulo está falando que isso era pedagógico. E que agora estamos vivendo um tempo de realidade. Onde Cristo se manifesta na humanidade, não é assim? Na pessoa de Jesus de Nazaré, e o próprio Cristo vai nos ensinar com exatidão qual que é o verdadeiro pensamento do Pai, qual é o verdadeiro posicionamento do Pai, qual é a verdadeira iluminação de tal doutrina que antigamente era pedagógica, que os homens daquela época não tinham a consciência a um nível elevado a qual hoje nós temos para compreender coisas grandes, como hoje nós temos essa imensidão de livros para poder aprender de toda sorte de doutrina, ensino que a gente às vezes despreza. Não é assim? Aí Paulo ele vai falar o seguinte, versículo 22, segundo os preceitos e doutrina dos homens, Paulo diz, porque tais coisas, com o uso, se destroem. Isso aqui é interessantíssimo. Quem aqui, antigamente, ouviu dizer que não podia assistir televisão? Eu fui um. Não é assim? Quem já ouviu falar que mulher não pode usar calça? Pode usar brinco, pode usar batom, não pode fazer trança, não pode raspar as axilas, não é assim? Aqui só tem adulto. Até se acrescentou raspar as axilas e usar cosméticos, porque as outras, os exageros, eles distorcem isso. Sim. Agora, para isso daqui. E aí, queridos, a gente percebe que os mesmos que tais
aplicaram doutrinas no passado, hoje em dia, alguns pelo menos se converteram, né? Alguns eu presencio, hoje em dia, deixando bem claro que tinha tal entendimento, eu era ignorante até tal, por ensino, ou por seguir cultura e tal. Mas aí o que Paulo quer nos ensinar? Que tudo aquilo que não é doutrina de Deus, queridos, uma hora acaba. Porque tudo que não é de Deus tem começo, tem processo, mas tem prazo de validade para terminar, irmãos. O problema é que a igreja, eu falei com o pastor Leonardo esses dias, o problema é que a igreja tem um problema sério, não gosta de ler a palavra de Deus. Não exercita no hábito da leitura da palavra. E aí confia demais no seu líder, não que não devemos confiar. Mas confia demais no seu líder, tudo que ele fala, você fala. Não falou, está falado. Não é assim. Porque muitas das vezes nós falamos coisas que muitas das vezes nós não estamos 100% corretos naquilo. Dentro daquela compreensão, Paulo chega a dizer a Filipenses, né? Cada um sirva ao Senhor conforme a fé que tem alcançado. Então, muitas das vezes, a fé que você alcançou, você tem tal entendimento, mas daqui a 3, 4 anos, talvez, o Espírito Santo ele te leva a outro nível espiritual de compreensão aonde você pode abranger melhor tal ensinamento que você deu no passado. Só que o problema, pastor Leonardo, é que tais líderes espirituais, eu vejo essa dificuldade de ensinar uma coisa que depois ele sabe que não é bem assim, não tem fundamento, de expressar para a igreja, com humildade, falar, irmãos, tal época eu ensinei tal coisa, mas o Espírito Santo, ele me convenceu e me iluminou que não é desse modo. Isso eu vejo nisso humildade. Porque todo aquele que ensina está apto também a cometer erros, irmãos. Porque é homem. E nós vamos entrar no outro detalhe daqui a pouco, vocês vão entender o que eu estou falando melhor. E aí Paulo fala, tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria. Por isso que eu pedi para grifar. Tem a aparência. Ter aparência não significa que é sabedoria. Tem muitas pessoas que têm a aparência de pessoas espirituais. Mas Jesus diz assim, nos evangelhos, que a árvore é conhecida pelo fruto que é manifestado por ela. Sim ou não? Então não adianta você querer ser alguma coisa que você não é, ou querer mostrar para a pessoa um nível de espiritualidade que você ainda não tem, porque quando a pessoa conviver com você, ela vai perceber que você não é essa pessoa que você tanto fala. É bobagem fazer isso. Seja natural, não é assim, pastor? Seja você. Eu estava até falando com o Luciane hoje essas coisas. É melhor um confessar para o outro suas dificuldades, os seus pecados, né? Suas limitações. Por quê? Porque a pessoa olhar para o outro, ela vai identificar que a pessoa também ela requer e ela precisa de ser iluminada pelo Espírito Santo. É bem mais fácil assim do que a pessoa vestir uma capa de santidade e falar um nível espiritual que ela está quilômetros de distância para alcançar. Tem pessoas que têm a aparência de crente, irmãos. Só anda de calça, só anda de terno, só anda de saião. Não é assim? E acha que mantendo essa postura, essa pessoa ela combate o pecado. Aí Paulo vai falar o seguinte, tem aparência de sabedoria, com culto a si mesmo, de falsa humildade, olha que interessante, de rigor ascético, todavia não tem valor nenhum contra o pecado, contra os impulsos carnais ou contra a sensualidade. Olha que interessante. Você percebe que quando a doutrina ela vem do homem, ela pode até te trazer um novo visual, uma nova aparência estética, mas dentro de você não tem mudança nenhuma. Dentro de você não tem mudança nenhuma. Se você não se libertar da lascívia, não adianta você usar uma saia até os pés. Porque tem irmã, com todo respeito, que usa uma saia lá no pé, mas justa. Modelando o corpo, não é assim? Então, aparentemente tem uma aparência de sabedoria, mas não é sabedoria de Deus. Por quê?
Porque as mulheres do Senhor, né, não focam em aparência externa, focam em caráter. Porque o que impressiona a Deus não é a sua estética, é seu caráter. Aí os varão do mesmo modo. Tem varão que usa umas calças tão justinhas, mas tão justinhas, irmãos, que, meu Deus do céu. Não é assim? Então, assim, hoje os negócios estão tão atualizados que a pessoa, às vezes, ela vem para o culto para cultuar o Senhor. As irmãs e os irmãos, eles estão tão atualizados demais que acaba que aquele que você veio para adorar, ele sai de cena. Porque quem assume a tribuna para pegar, ou quem assume o louvor para ministrar, as pessoas não conseguem nem mais se concentrar na adoração ou na pregação, porque quem está na frente está chamando mais atenção do que a essência do Espírito Santo, queridos. Aí o que é que Paulo quer nos ensinar? Que tudo aquilo que é externo não tem poder para te fortalecer para vencer os impulsos carnais. Porque se você não tiver uma mudança de dentro para fora, não vai mudar nada. Capítulo 3 de Colossenses, Paulo fala, olha que interessante. Após ter feito tudo isso, batizado, sepultado, feito confissão de fé, caminhando com Cristo, o que é que Paulo fala? Você tem que fazer agora morrer a sua natureza humana. É você quem faz morrer. O problema da igreja do século XXI é que quer atribuir ao Espírito Santo aquilo que é obrigação sua. Porque fazer morrer, tirar meia hora, uma hora para a leitura bíblica, senão o Espírito Santo não vai fazer não, irmãos. Acordar um pouco mais cedo para poder orar, ou se separar um pouco mais para a meditação da palavra, isso aí é obrigação sua. Vir a um culto de ensino, senão o Espírito Santo vai te trazer, não, irmão. Isso é você que tem que ter disposição e interesse. Porque você não ganha da parte de Deus benefícios espirituais se você for um desinteressado, irmãos. Tem gente que não pega a Bíblia para nada, só abre a Bíblia no dia de culto. É interessante isso. Mas qualquer erro que tem na pregação, a pessoa sabe apontar. E aí Paulo está falando que essas práticas e tais, e Paulo chega a dizer que isso não muda, que a aparência estética não te muda interiormente. E aí, queridos, a gente tem que prestar bem atenção nessas coisas. Eu não aconselho ninguém a sair de ministério nenhum. Porém, se aonde você estiver, seja ministério A, B, C ou D, seja conhecido, seja pequeno, seja médio, seja grande, aonde a doutrina, a pregação, o ensino, a fonte não for Jesus, o processo não for guiado pelo Espírito Santo, e a conclusão do que foi ensinado não for para a glória e honra do Senhor, vaza, queridos. Homem nenhum tem poder de amaldiçoar a sua vida, não. Isso aí é doutrina de homens. Se você sair, irmã, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você sair, você sai. Isso é conversa mole, irmãos. Isso é conversa de liderança que já faliu faz tempo, porque tem preguiça de meditar na palavra. Reconhece o chamado dos membros da igreja, mas não tem coragem de investir no chamado de ninguém. Às vezes o camarada não tem vontade, aptidão nenhuma de dar uma aula, de dar um curso, que seja uma pregação expositiva no meio da semana para a igreja interagir dentro da palavra. E aí quando a pessoa quer crescer ou quer fazer isso em outro ministério, sempre tem uma barreira. Irmão. Tome cuidado. Isso é fardo e doutrina de homens. Paulo ele chega a dizer isso na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, que o Espírito do Senhor expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, não é pela desobediência, irmãos, é pela obediência de ensinamento de demônios e de doutrina de homens. Não é assim? Aí Paulo chega a concluir lá embaixo, Paulo fala assim, porque pela oração e pela palavra sois santificados, irmãos. A santificação, ela é gerada organicamente dentro de nós quando você ora e quando você medita na palavra. Roupa
ir no culto todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, isso aí não santifica ninguém não, queridos. Se você não tem uma vida de comunhão com a palavra e com a oração. Tem gente que é fogo puro na hora do louvor, na hora da palavra murcha. Na hora da pregação não tem ouvido para escutar nada. Se tem um curso para fazer, não faz. Se for R$20 que o pastor cobrar para prensar um xerox para fazer a apostila, a pessoa acha caro. Mas é o espiritual. Não é assim? É o espiritual, o super crente. E aí, queridos, onde eu estava falando sobre a questão da evolução, a evolução que o Espírito gera em nós, é quando nós entendemos o Evangelho de João. Abra comigo, por favor. É um outro ponto que eu quero abordar aqui. Eu prometo aos irmãos que, quando eu tiver a oportunidade de ministrar a aula, nós vamos desenvolver esses 3 temas. João, capítulo 3, versículo 31, vamos ler até o versículo de número 36 para ficar mais completo. Aqui João nos ensina sobre a questão da nossa evolução espiritual. Isso aqui é rico demais. Não é, pastor Leonardo? Essa porção aqui é muito rica. Isso aqui dá para fazer uma conferência, isso aqui dá para fazer semanas de estudo. É muito rico isso aqui que o João fala acerca do Filho em relação ao mundo. Olha que interessante. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. É todos. Grife isso na sua Bíblia, irmão. Todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Todos. Incluindo anjos, profetas, pastores, mestres, apóstolos, todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus ou o apóstolo de Deus fala as palavras dele. Está vendo a palavra dele de novo aparecendo? Porque Deus não dá o Espírito por medida. Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha que interessante, irmãos. Primeiro ponto. O que João quer nos ensinar aqui, queridos? Que por mais que você, mulher de oração, homem de oração, líder espiritual, por mais que você tenha uma vida santa, separada, dedicada à oração, ao estudo da palavra, o Espírito de Deus em você é por medida. Nenhum ser humano nesse corpo mortal aqui, ele consegue ter o Espírito de Deus na sua vida habitando plenamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, João ensina que aquele que vem do alto, quem veio do alto? O Verbo que se fez carne. Ele está acima de todos. Olha que interessante. Todos. É todos, irmãos. Ah, pastor, mas lá na minha igreja é pregado que Moisés falou. Amém. E o que Jesus falou? Ah, pastor, mas na minha igreja é pregado que Eliseu falou. Amém. Mas o que Jesus ensinou? Porque nós temos uma grande dificuldade, irmãos, entre ensinamento pedagógico, entre sombras, figuras, alegorias, rudimentos, com o ensinamento real. Olha o que João fala. Aquele que veio do alto, ele fala do que viu e do que ouviu. E nós,
que nascemos por meio de outros humanos. Nós somos da terra e falamos com terrenos. Qual é o diferencial? É que quando você recebe o Espírito do Senhor, Ele derrama sobre você porções de iluminação acerca da verdade à medida que você se entrega. Deu para entender aí? Ou quer que eu repita? Nós, como seres humanos, recebemos porções do Espírito Santo a compreender quem é o Senhor Jesus, a sua obra, os seus feitos, uma vez que você dedique, ore, busca e teme. E é por medida. Eu gosto de usar a metáfora de gotas, né? Assim, pastor? Ele vai derramando gotas de iluminação. É por isso que há 5 anos você leu João 3, e hoje, se você ler depois de 5 anos, a sua leitura ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque você evoluiu espiritualmente. Se você ler 5 anos, você lê sem entender a mesma coisa, você não evoluiu nada. Você nem gota do Espírito Santo de iluminação você teve. E aí, queridos, eu gosto demais desse texto, porque João ele fala que quem é da terra é terreno, irmãos. Fala das coisas da terra. Quem fala da terra é gerado por meio humano. Tem que entender uma coisa. Por mais que eu e você somos espirituais, nós somos limitados, somos pecadores, cometemos erros, somos ignorantes acerca das verdades eternas de Deus. E se nós não vigiarmos, nós temos a tendência de ficar o quê? Estagnado espiritualmente. Todo crente que tem medo de mudança não cresce, irmãos. Todo crente que tudo que ouve, porque novidade, tem por heresia, não consulta, não pede ao Senhor. Você quer ver uma coisa, queridos? Quantas vezes você ouve uma pregação totalmente diferente que os seus ouvidos estão aptos a ouvir, e quando chega em casa você tira um tempo e pergunta ao Senhor se aquilo é de Deus ou se não é. Ou você fica somente com a palavra do pregador, assina embaixo e está tudo certo. Aí o que João fala? Que aquele que vem do alto, ele está acima de todos, porque Cristo é o cabeça, Cristo é a fonte, Cristo é o meio do processo de santificação, redenção, salvação. E Cristo é o único caminho que pode te levar à vida eterna, queridos. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e o Cristo Ele é a própria vida. Então, tudo aquilo, queridos, que não se molda a pessoa de Jesus, não é doutrina de Deus. Daqui a pouco eu vou te provar isso na Bíblia. Porque senão você fica muito enganado, irmãos. Porque você não já parou para pensar, não? O Deus que atuava na época de Sansão e o Deus na face de Jesus é totalmente diferente, sim ou não? É por meio da escrita e da comunicação, queridos. Paulo chega a dizer a Timóteo que o Deus eterno, imortal, invisível, porém real, habita em luz inacessível, onde não podemos ver de forma nenhuma, queridos. Mas só que João fala que aquele que veio, ele viu e ouviu. Então quem é o melhor para poder falar sobre o que é e o que não é? A não ser a pessoa de Jesus e os apóstolos de Cristo. E aí o que tem de mais contraditório nisso tudo? É que até hoje tem igrejas que ficam na fala de Moisés e descartam aquilo que Jesus ensina, queridos. Está tão apegado na doutrina de homem que não foi para o outro nível espiritual. Aí quando você lê Hebreus capítulo 5, Paulo, eu creio que Paulo que escreveu, a maioria de quem ensina, de quem estuda, crê que foi Paulo que escreveu por causa da fala, por causa do nível de entendimento, principalmente da Torá.
né, acerca do que é sombra, do que é realidade. Quando Paulo fala assim, queridos, quando ele vai entrar para o capítulo 6, ele fala assim, no tempo de você estar ensinando outros, vocês têm a necessidade de que alguém vos ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo. Nem de homens da doutrina de Cristo, queridos. Por que o autor fala isso? Porque até Malaquias, não é assim, pastor Leonardo, no período ali que Cristo se manifesta, a humanidade, a mente deles era como uma criança. E aí quando Paulo ensina em Gálatas, capítulo 4, Paulo fala que vindo, porém, a plenitude dos tempos, quando Deus ele percebe que a humanidade está madura humanamente falando, eu falando humanamente, né? Quando Deus ele visualiza que a humanidade está apta a entrar em outro nível de entendimento, o verbo se encarna. Porque até então, o povo estava na época da sombra. Não é assim? Por isso que Paulo diz a Colossenses, tudo isso tem sido sombra, capítulo 2, versículo 15 e diante, porém, o corpo é de Cristo, mas é sombra. É pedagógico. Você quer ver um exemplo que eu gosto de usar demais nas minhas pregações? Quem tem filho? Como é que você fala de assuntos de adulto para uma criança de 5 anos? Não é por meio de sombra? Se conta uma história, não é assim? Faz um teatro, não é assim? Mamãe, como é que eu nasci? A cegonha te trouxe. Não é assim? E a criança sonha com aquilo e tal. Ensinamento pedagógico. A criança de 14 anos, mamãe, como é que eu nasci? Tem como falar que é pela cegonha? Não tem que mudar o nível de relacionamento? Não tem que mudar o nível de entendimento? Aí como que você acha que o Deus eterno, com a humanidade criada, em o seu crescimento e desenvolvimento humano, ele se relacionou? Não foi por meio de pedagogia? Você vê quando Abraão sai, não é assim? E ali vai aumentando o seu relacionamento com o pai, e Deus vai revelando a Abraão à medida que Abraão ele pode entender. É por isso que os homens de Deus no passado foram cometendo erros, não é assim? Acertam erros, porque Deus ele é pai, e como pai, chega uma hora que você tem que deixar o seu filho também desenvolver, queridos. Não é assim? Você ensina, na hora que você vê que ele está o quê? Amadurecendo, você vai deixando ele desenvolver. Porque senão a pessoa cresce presa. Aí o que a igreja faz? Quando ela quer enreidar as pessoas em doutrina de homens. Ela priva você de crescer espiritualmente. Como? Colocando em você um jugo, um fardo, colocando em você uma ideia de que a sombra é mais importante do que a luz. De que a profecia é mais importante do que o cumprimento dela. De que Moisés e os demais são maiores do que o próprio verbo que se fez carne. E é por isso que fica esse misticismo danado no meio do povo de Deus. É por isso que tem crente que não cresce de maneira alguma, porque fica preso nessas coisas. Cumpre isso, não toca naquilo, não come carne de porco, não bebe coisa fermentada, não usa roupa tal, não faz nada no dia de sábado e acha que isso está o quê? Servindo ao Senhor. Não come isso, não come aquilo, não prova daquilo, não conversa com tal pessoa. Não é assim? Se vê um amigo que estiver perto do bar e o Espírito Santo incomodar de lá, a pessoa não vai, porque, nossa, o pastor Leonardo me viu conversando aqui. Opa! Não é assim? Se fulano me viu conversando aqui, e aí o pastor Leonardo me ensinou uma coisa que eu acho interessante, e muitas das vezes a gente preocupa demais com a nossa reputação e não nos preocupamos com o nosso caráter. Quem era Jesus? Bebedor, comelão, amigo de publicano, se fosse hoje, né? Amigo de malandro, tudo, amigo de prostituta. Qual que era a reputação de Jesus? Qual que era a reputação? Não é assim? Mas aí quando João Batista batiza ele, nos céus, és o meu filho
amado em quem compraz a minha. Mateus 17, a ele eu vi. Este é o meu filho amado, não é assim? Então, muitas das vezes, querido, a gente está debaixo de doutrina de homens, a gente preocupa demais com a nossa reputação e esquece demais o nosso caráter. Aí João, continuando a pregação, João diz assim, queridos, versículo 32, e testifica, ou seja, Jesus dá testemunho do que tem visto, ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. E aí, queridos, é que está o grande empecilho da igreja moderna. É que muitas das vezes nós colocamos em xeque aquilo que Cristo ensina. Da igreja, queridos, eu falo isso com experiência de pregador, que quando você abre a Bíblia de Mateus para frente, a igreja murcha na hora. Se você abrir nas epístolas, então, acabou o culto. Não é assim, pastor? Tem tribuna que nem aceita a gente pregar mais. Por que não? Porque quando a doutrina de Deus é pregada, quem ouve está com o coração apto a receber a semente. Foi o próprio pregador que disse, o melhor e o maior de todos, hein? Essa semente, ela frutifica a 30, 60 e a 100 por 1. Então, qual que é a preocupação em lugares onde a doutrina de Deus é descartada? É que o pregador, o ministro da nova aliança, se chegar e ministrar, a igreja vai compreender que o Espírito Santo vai usar com graça, iluminação, clareza e simplicidade. Eu costumo dizer que o pregador da nova aliança, ele simplifica o profundo. Não é assim? Coisas que você tinha uma tremenda dúvida e com poucas palavras ele ilumina sua mente pelo Espírito Santo e te faz ver que tem tempo que você está perdendo tempo. Com poucas palavras. Porque o camarada, ele fala, o camarada, ele prova, o camarada, ele contextualiza biblicamente, aí você não tem dúvida, você tem fonte, você tem processo, você tem destino. Aí se for criticar uma liderança, por exemplo, que quer prender a igreja, mas o fulano pregou, isso aí não é bíblico, mas você tem fonte, o camarada introduziu, o camarada mostrou o texto bíblico, não versículo isolado. Observação, viu, irmãos? Cuidado com versículos isolados. Texto fora de contexto é pretexto para apoiar o pensamento de quem está ministrando. Não há nada de errado você pegar uma porção do texto para ministrar, desde que você tenha conhecimento do todo. Porque tem muitos ensinos que a pessoa prega um versículo para introduzir na sua mente o pensamento dele. Como meu professor da faculdade ensina, né, pastor? Tem versículo para todo mundo, irmãos. Você pega versículo aqui para todo mundo. Você tem versículo aqui para apoiar tudo quanto é tipo de raciocínio seu, para defender suas ideias e principalmente aquilo que beneficia você. Mas Paulo diz, tome cuidado, não use a palavra de Deus ao seu bel prazer. Tome cuidado com isso, irmãos. Aí é interessante porque João fala essas coisas, querido. E João fala assim, quem todavia, versículo 33, aceita o testemunho do verbo que se fez carne, Jesus, por sua vez testifica que Deus é verdadeiro. Aí vamos para a prática. Eu quero usar um texto prático e vou finalizar. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, não. Vamos aqui para João. Capítulo de número 8. Versículo do 5 até o versículo 11. É um texto muito conhecido pela igreja. É muito conhecido pela igreja. E muitas das vezes a gente não presta atenção em alguns pontos. Eu poderia só citar, mas vamos ler, porque aí fica melhor. João capítulo 8, versículo 5, diz assim, queridos. E na lei nos mandou Moisés, preste atenção, que tais mulheres
sejam apedrejadas, tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E tornando-se a inclinar, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles essas respostas e acusado pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar, grife na sua Bíblia aí, a começar, pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus, a mulher, no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam, acusadores? Ninguém te condenou? Pergunta Jesus à mulher. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Por que eu estou trazendo essa introdução prática em João 8? Primeiro, que na lei, na antiga aliança, para se consumar o ato de adultério, me corrija se eu estiver errado, o casal ele tinha que ter uma relação sexual, não é assim, pastora Leia? E aí, queridos, eles se apoiam no capítulo 8 aqui, na figura de Moisés. Qual que é a ideia do Sinédrio, dos mais velhos? Não, na lei de Moisés, Moisés nos ensinou que tais mulheres, você prestou atenção nisso? Devem ser apedrejadas? Ou na lei de Moisés diz que tais, o homem e a mulher tem que ser apedrejado. Por quê? Porque não tem como consular um ato sexual somente uma pessoa, queridos. Isso aí chama o quê? Inteligência textual. Você tem que ler prestando atenção, não é assim, pastor Ana? Porque senão você lê rapidamente, sem ponto, sem vírgula, sem prestar atenção, você atropelando tudo, você não presta atenção nos pontos. Primeiro ponto, eles apoiam numa figura que era respeitada em Israel. Quem? Moisés. Até nos dias de hoje, a figura de Moisés e de Davi é muito respeitada em Israel. Fazendo uma menção, Levítico 20, versículo 10, também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher, certamente morrerá ou adulto e a adulta. Então é ambos. Então você começa a ver que no João capítulo 8, há uma fragmentação daquilo que foi ensinado por Moisés. Eles deturpam um princípio de Deus para aplicar sobre uma pessoa, ou seja, para gerar nessa pessoa sentença, dor, condenação e morte, e para tentar encurralar aquele que é o verbo da vida. Você vê o que a doutrina de homens ela quer fazer com a pessoa de Jesus? Ela quer abafar o que é a verdade. Porém, queridos, Jesus ele não fala nada, Jesus ele fica o quê? Escutando. Quando Jesus resolve falar, Jesus diz só uma palavra. Olha o ministro da Nova Aliança. Aquele dentre vocês que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a fazer justiça, faz aí. Aí eu acho lindo no texto que fala assim, e condenados pela sua própria consciência. Aí, a parte mais linda do texto está aqui depois disso, E foram se retirando dos mais velhos até os últimos. Por que João fez questão de colocar isso no texto, queridos? Primeiro, porque foi guiado pelo Espírito Santo. E segundo, João quer nos ensinar sobre o poder de influência. Vê que uma geração que segue a um padrão de ensinamento é influenciado a continuar, queridos. Quando ouvem a verdade, quando os mais velhos, os líderes de Israel, soltam as suas pedras, os demais vão o quê? Fazendo o mesmo.
Por quê? O meu líder não condena, eu também não vou condenar, não. O meu líder não vai fazer tal isso, eu também não vou fazer, não. Você percebe que o poder de influência sobre nossas vidas é a coisa que é importante. Aí você percebe que esse mesmo povo que solta a pedra, creio eu que é o mesmo povo que na época da Páscoa gritavam: crucifiquem a Jesus. Você percebe que a influência que nós recebemos, ela demora muito tempo para ser retirada, queridos. É por isso que o autor de Hebreus fala que a gente tem que lutar para que seja arrancado de nós a raiz de amargura. Porque quando você está contaminado por doutrinas de homens, ensinamento de demônios, requer um tempo para que você seja limpo. E como que você vai ser limpo? Jesus ensina: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Olha que lindo. Mas aí o que João quer nos ensinar com tudo isso, queridos? É que muitas das vezes pessoas vão se apoiar em pessoas que são referência para tentar abafar aquilo que de fato é verdadeiro, irmãos. Porque olha se não é uma briga boa, irmãos. Moisés e um homem que veio lá da Judéia, assim, lá de Belém, filho de Maria e de José, o carpinteiro, está querendo ter mais autoridade do que Moisés. Sarou a água, abriu o mar vermelho, não é assim? É ter mais autoridade, queridos. E vem falar que essas brigas não acontecem até hoje. Você vai conversar com os crentes aí, pastor, você já tem passado muito por isso. Você fala o que Jesus fala, mas Moisés também diz assim. Mas tem que dar uma lida lá em Reis, não é assim? Porque lá em Reis o profeta Eliseu foi usado para falar isso. Então fica esse contraste entre sombra com realidade, irmãos. Aí a doutrina de Deus, eu volto a repetir, tem que ter fonte, processo e destino. Isaías, eu acho lindo o texto de Isaías capítulo 55, que ele usa uma metáfora, não é assim? Ele fala assim como a neve, como a chuva que cai do céu, para lá não o quê? Retorna, sem que antes cumpra o propósito a qual foi enviado. Ponto e vírgula. Isaías continua. Assim também é a palavra que de minha boca sai. Ela não voltará vazia sem que antes cumpra aquilo que ela foi o quê? Destinada. Dá pão para o que come, semente para o que planta, não é assim, pastor Leonardo? E assim sucessivamente. O que é que Isaías quer nos ensinar? Por que é que Isaías fala com essa autoridade, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que os profetas da antiga aliança falavam movido pelo Espírito de Cristo que neles habitavam. É por isso que tudo que os profetas falavam se cumpriram ou ainda vão se cumprir. Por quê? Porque não eram homens falando, eram homens sendo usados pelo Espírito de Cristo que neles habitava. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10, 11 em diante, fala dessas coisas. Por que não cumpre nada que os profetas estão falando? Porque não é o Espírito Santo. Por que muitas pessoas estão paradas, pastor Leonardo? Porque tal profeta me falou isso e não cumpre, a pessoa desanima com Deus. Porque tal profetisa me falou, a pessoa me perguntou, Deus. Você não tem o Espírito Santo, não, homem e mulher de Deus, para analisar se o que está falando tem a ver com o que a palavra de Deus ensina, irmãos. Profecia vindo da parte de Deus, ela tem princípios bíblicos, irmãos. Para de ser crente emocional. O que tem de crente machucadinho emocionalmente, irmão, não é brincadeira. O camarada nunca te viu, te fala um tanto de abobrinha. Você agarra aquilo ali com firmeza, sem perguntar ao Senhor se de fato é de Deus. Não acontece, se frustra e a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. A culpa não é sua, não, que você não orou, não buscou de Deus se aquilo é de Deus, se não é. Às vezes o camarada, o espírito da adivinhação, já tomou a vida dele faz anos, ó.
Já tomou o espírito de adivinhação, já tomou ele do alto da cabeça à planta dos pés. Ele é guiado por doutrina de demônios, espíritos de tudo quanto é sorte lá. E aí revela só o passado, porque o futuro ele não sabe. Mas a pessoa se emociona por quê? A pessoa está contaminada. A pessoa está inchada por alimento que ela vai ingerindo e vai metabolizando e nem sequer pergunta se está fazendo bem, se está fazendo mal. Irmãos. Aí Jesus fala, porém aqueles que não aceitam o testemunho do Senhor, não é assim? Continuam o quê? Maldizente, desobediente. E aí a pessoa pergunta por que não cresce, porque a pessoa não tem vida com Deus. Irmãos. Aí, queridos, vamos encerrar para não estender muito. Primeira epístola de João. Capítulo 5. Versículo 20 e 21. Eu já encerro. Eu particularmente, para mim, né? Cada um tem suas particularidades, né? Para mim, depois que eu entendi isso aqui, para mim, é um dos 2 versículos mais importantes de todos os 66 livros da Palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 20 e 21. Primeira carta de João aí, ó. Todos acharam aí, irmãos? Vamos fazer a leitura junto? Amém? Olha o que João fala, irmãos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado, grifa na sua Bíblia, em nome de Jesus, entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em quem? Seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para mim, na minha opinião, quando eu entendi esses 2 versículos, para mim é um dos 2 versículos mais lindos, eficazes da palavra de Deus. Primeiro, quem está falando isso aqui, irmãos, é um homem que tinha muita intimidade com o Senhor Jesus. Quem está falando essas palavras aqui é o apóstolo João. Creio eu que aqui já bem de idade avançada, homem de muitas experiências com o Senhor, homem que foi usadíssimo pelo Espírito Santo. E aqui João está dando uma das suas últimas recomendações. A primeira recomendação que João dá para a igreja aqui, para blindar a mente, né, como o apóstolo Pedro fala, cingi-vos o vosso entendimento, para cingir o seu entendimento, é a importância de saber o motivo, a razão e a circunstância da vinda do Senhor Jesus. João ele ensina o seguinte, irmãos, que a vinda de Jesus, a manifestação do Verbo que se fez carne, ela tem por premissa nos trazer entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. Isso é importante. Guarde isso no seu coração. A função do Verbo que se fez carne foi trazer e gerar na sua consciência o entendimento, a acepção, para você entender qual é o verdadeiro Deus que você deve seguir ele e o adorar. Segundo ponto. João ele afirma categoricamente, e nós, quem? Não é eu e você, nós, apóstolos escolhidos por Deus, estamos no verdadeiro. João está dizendo que todo o ensinamento apostólico é fundamentado dentro da verdade. Qual que é a certeza de João? Que ele está no verdadeiro? João explica. Estamos no verdadeiro. Quem, João? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
todo ensinamento, vou começar a conclusão da introdução, todo discipulado, toda pregação, todo culto, todo ciclo de oração, que Jesus Cristo não for o centro, é ídolo. Assusta não, irmão. Palavra de Deus. Todo ensinamento que Jesus não for o centro, é ídolo. Ah, pastor, mas falou do Espírito Santo. É ídolo, irmãos. A palavra do Senhor tem que ser fundamentado em Jesus Cristo e o ensinamento apostólico, irmãos. Para a igreja gentílica que somos nós. Você só vai conhecer verdadeiramente dentro do seu âmbito intelectual quem é Deus se você, de uma vez por todas, fintar o seu pensamento na postura de Jesus, ensinamento, caráter, doutrina, discipulado, tudo na face de Jesus Cristo. Aí João vai dizer assim, filhinhos, só você com amor que João fala, de pai para filho, guardai-vos dos ídolos, irmãos. O que tem de crente seguindo ídolos e achando que está servindo a Deus é brincadeira. E por que eu falo isso com tanta convicção? Porque Jesus não é o centro, irmão. Ah, pastor, mas como é que você me prova isso dentro da Bíblia? Hebreus, capítulo de número 1. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Então, somente Jesus tem essa autoridade de esclarecer no seu pensamento e na sua consciência a vontade, atributos, soberania, majestade, tudo sobre o Pai, com maior autoridade e clareza. Por quê? Não se esqueça, Jesus também é Deus. Ele foi homem, mas ele é Deus. Então é por isso que ele fala com tanta firmeza. É só você ler os evangelhos. A doutrina que eu ensino não é minha, ela é do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem? Meu Pai. Você percebe que ele não faz nada pela sua humanidade, ele faz tudo pela espiritualidade do propósito eterno divino. Então, pastor, como que eu vou me blindar? Primeiro, é você se firmar no fundamento chamado Jesus. Segundo, ler no Antigo Testamento, correndo para o Novo Testamento. Ler no Novo, correndo para o Velho. Bíblia tem que explicar Bíblia, não é assim, pastor Andar? Não tem como interpretar a Bíblia usando outras coisas. A Bíblia interpreta a Bíblia. É sombra sendo interpretada pela luz. É a luz em contraste com a sombra. Aí você sabe que a profecia é de Deus, se não é. Você sabe se o ensinamento é de Deus, se não é. Falou um tanto de abobrinha, como o pastor Hernandes Dias Lopes fala. Eu gosto demais quando ele fala isso. Pregação, que o camarada lê o texto e vai lá para Marte, Júpiter, Plutão. Para tudo, mas não fala nada do texto. Abriu o texto, não explicou o texto, não falou do texto, não aplicou o texto. Nada. É pregação bíblica, né, irmãos? Tome cuidado. O cara lê João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Ele leu, mas ele começa a falar de outras coisas. Ele dá uma volta, ele vai lá no centro da cidade, ele volta. E o texto fica aqui, ó, não fala nada. Não é assim? Aí quando ele vê que a igreja não está entendendo nada, o que ele faz? Isso aí, ó, a pessoa está um passo a entrar para o ensinamento de outras coisas. Começa a falar versículos conhecidos do povo de Deus, não é assim, pastor André? Aí fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a igreja, glória a Deus, aleluia. Aí vai falando mais um bocado de abobrinha, aí ele vai, porque todas as coisas, não é assim? Vai, a igreja, glória a Deus. E aí ele vai ganhando a igreja, ele não pregou nada. Aí os irmãos falam, a mensagem foi uma bênção. Não é assim? Ainda mais se dá uma rajada de língua ali, umas 2, 3 na pregação aí. Mas se o pregador pregar a Bíblia, fala, que pregador ali não tem muita unção, não. Não é assim? Ele não é empolgado, não tem performance. Aí eles falam, a pregação hoje foi meio devagar, né? Aí quando você prega a palavra, fala, irmão, gostou da palavra? Irmão, foi mistério, né? Foi manto, né? Ou seja, não entendeu nada. É assim?
Mas é por aí, irmãos. Vamos ficando por aqui em nome de Jesus. Aqui eu fiz alguns pontos, né? Deu para entender, irmãos? Com clareza, né? Sem forçamento, sem nada, porque a palavra de Deus ela é eficaz, né, irmãos? Uma vez basta você ler, né? Pausadamente, com tranquilidade, que a pessoa já vai entendendo, né? De fato. Guarde esses 2 versículos aqui mesmo, de coração. Vai ler nele meio de semana. Eu estou lendo esse versículo já há quase uns 2 anos. Toda vez que eu pego a Bíblia, eu tenho que dar lidinha nele aqui para me entender um pouquinho mais, né? Então, a doutrina de Deus tem por fonte, né? Processo e destinos, né? Então tem etapas. Tudo que é de Deus tem etapa e crescimento. Tem que ter por fonte. Tem que ter a Bíblia por fonte. Não é assim? Jesus tem que ser o centro, ele é a causa de todas as coisas, não é assim? O Espírito Santo é que faz o processo dentro de nós. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, né? Um prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E por finalização, a sua vida se torna um testemunho para glorificar o nome de Deus. Aí você sabe que está debaixo da doutrina de Deus. Amém? Fora isso, queridos, começa a dar uma analisada, né? Começa a dar uma analisada para ver se de fato... Quer falar alguma coisa, pastor Ana? Estou vendo que o senhor está meio... Não, só tô querendo. Eu acho que eu esqueci essa coisa. Então, irmãos, eu creio que essa introdução dá para dar uma avançada, né? Eu não sei dar aula igual o pastor Leonardo ainda, né? Mas um dia nós chegamos lá em nome de Jesus, né? O pastor Leonardo é mais, né? Acadêmico, né? Estou nesse nível ainda não, mas é isso aí, irmãos. Brincadeiras à parte, então é isso aí. Tome cuidado, queridos. Tome cuidado, porque é sério, sabe? Eu creio que as coisas estão só apertando. Todo dia a gente vê isso. Basta você abrir a boca para começar a orar, você percebe a opressão que a gente está vivendo nela, né? E não se assuste, pastor, do ministério cada dia está desvaziando. Eu costumo até falar com a Lu quando nós conversamos sobre isso, né? Eu vejo por 2 pontos. Ou está pregando a doutrina de Deus, né? A sã doutrina, e as pessoas começam a ter comichões de ouvido, né? Assim que Paulo ensina, e não aguenta e vaza. Ou, de fato, a pessoa está caindo na real que ela não quer ficar mais sendo enganada, né, irmãos? É isso também, né? Que já não vai testificando mais e eu até falo, Carlos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai tomando muita água contaminada, ou vai escutando muita coisa contaminada, é mais trabalhoso depois você purificar, irmãos. É muito trabalhoso, porque a palavra, né, Paulo chega a ensinar que o estômago é para alimento, né, assim, pastor? Para comida, né? Aí Cristo também gosta de falar isso, né? O pessoal fica nessas doutrinas de comida, né? Cristo fala, não, come, rende graças ao Senhor, porque vai para lá e é metabolizado, vai para o lugar escuro, você sabe para onde que vai, né? Tem que tomar cuidado, com aquilo que você ouve e metaboliza dentro do coração. Cada vez você estando contaminado espiritualmente, você tem que passar por um processo de purificação. E aí, se você for muito resistente ou muito religioso, talvez é capaz de você não aguentar até desistir, largar para lá. Porque a pessoa está tão contaminada que às vezes ela prefere abandonar e falar, cada um fala uma coisa, né? Eu vejo muita gente falando, eu parei, pastor, porque assim, eu estava na igreja e falava uma coisa, eu fui para outra, falava outra coisa. Eu converso com um, fala uma coisa, eu converso com o outro, fala outra coisa, eu já não estou entendendo nada. Não está entendendo é porque você tem preguiça de ler a Bíblia. Você não está entendendo. E você precisa fazer academia teológica sem entender a Bíblia, não. Basta você orar e ler com o Espírito Santo. Ele vai te ensinar, irmãos. Tem gente que não tem nem leitura, mas se você falar heresia, sabe que é heresia. Se for uma coisa que não é de Deus, isso não é de Deus, não. Porque a pessoa tem discernimento de espírito. Por isso que no corpo de Cristo, um é chamado para mestres, outro para pastores, outros para evangelistas, né? Assim, e assim sucessivamente, irmão. Nem todos terão dons assim, nem todos terão dons assados, né? Cada um tem sua particularidade, mas todo mundo ele é útil no corpo de Cristo. Então não fica de bobeira não, em nome de Jesus.
Né? Para de comer miojo, porque miojo dá problema no cérebro, irmãos. Come arroz, feijoada, né? Feijão, né? Comida sólida, né? Nós já estamos na plenitude dos tempos, então nós não somos mais crianças, né? Assim, vamos orar em nome de Jesus? Porque senão eu fico falando aqui igual Paulo. Vai dar um aviso? Você vai dar um aviso? Então você já dá um aviso e já ora aqui por nós.